Olha, preciso contar uma coisa para vocês. A Folha de São Paulo fez uma matéria hoje contando um fato novo para gente. O Queiroz, em agosto de 2019, agosto do ano passado, ele teve acesso a dados sigilosos de uma investigação que tinha o nome dele. Tava tendo aquela operação Furna da Onça, o nome dele estava na investigação do Flávio Bolsonaro, de um monte de gente, e ele teve acesso. A defesa dele teve acesso. É importante a gente saber isso porque nós vamos agora ligar várias coisas. Eu falo para você, política você tem que acompanhar todos os dias porque alguma coisa às vezes vai levar meses para fazer sentido. E agora eu vou explicar para você uma coisa muito importante que aconteceu com o Sérgio Moro. Você já vai entender do que eu estou falando. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Vem aqui todos os dias que a gente tem informação para vocês. Todos os dias tem vídeo, sábado, domingo, feriado. Todas as noites, às 19 horas, a gente tem uma live. Então nós vamos discutir esse assunto com mais calma. Você pode perguntar, é muito bacana. Volte às 19 horas tem live. E eu só peço para você se inscrever no canal. Tá? Você dá um cliquezinho. É rápido, não vai te custar nada, você faz assim, ó, você ajuda demais a gente a produzir conteúdo, você não tem ideia do quanto você ajuda, tá? Se você ainda quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99 por mês, mas aí fica a seu critério, tá bom? Então vamos entender o que aconteceu. A Folha de São Paulo teve acesso a uma informação importante. Em agosto de 2019, a defesa do Fabrício Queiroz, o assessor do Flávio Bolsonaro, o assessor das rachadinhas, entrou com pedido na justiça para ter acesso às informações de um inquérito em que ele estava envolvido. Esse mesmo do Flávio Bolsonaro, esse inquérito das rachadinhas, ele pediu para ter acesso. Ele não estava sendo investigado pessoalmente, estava tendo uma investigação, o nome dele apareceu, mas ele ainda não tinha sido considerado indiciado, ele ainda não estava pessoalmente. É como se fosse assim, eu estou investigando roubalheira, vai que apareceu o seu nome. Tá, mas eu estou vendo ainda o que aconteceu, eu ainda não sei, eu estou me inteirando da situação. Então você ainda não foi oficialmente incluído como indiciado. Você está entendendo qual que é a situação? O nome dele estava lá, mas ele ainda não era oficialmente indiciado. Mesmo assim, a defesa pediu acesso integral à investigação. E a juíza falou assim, olha, você não é indiciado, você não está oficialmente envolvido, então não tem nem cabimento você estar solicitando isso. Mas, para não dizer que a gente está cerceando o seu direito, a gente vai dar um resumo para você e vamos ocultar o nome das outras pessoas. Tudo bem? Tudo bem. Então, assim, não é uma coisa que ele soube ilegalmente, como no caso do Flávio Bolsonaro, que ele ficou sabendo antes da operação começar, entre o primeiro e o segundo turno, falaram para eles, olha, vai começar essa operação, mas nós vamos segurar para não prejudicar o seu pai, demite o Queiroz, demite a filha. Não foi isso que aconteceu, foi a juíza que autorizou. Mas isso faz a gente entender um negócio muito importante e é agora que eu quero que você preste atenção. Fabrício Queiroz soube do envolvimento dele numa investigação sobre todos os detalhes em agosto de 2019, né? O que aconteceu em agosto de 2019? Olha só que história de doido. O Sérgio Moro não pediu demissão agora? Dia 22 de abril, ele fez a entrevista coletiva no dia 24, dia 22 de abril teve aquela reunião ministerial que deu esse bafafá todo, né? Ele saiu alegando que o Jair Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal do Rio de Janeiro e a gente sabe que ele está querendo interferir mesmo, né? Ele queria interferir politicamente. O próprio Bolsonaro falou que ele quer um diretor da Polícia Federal com quem ele possa dialogar, que possa fornecer relatórios de inteligência para ele. A gente sabe que isso realmente aconteceu. E a gente sabe também que não é a primeira vez que o Sérgio Moro já ameaçou pedir demissão uma outra vez, porque o Bolsonaro queria interferir também na PM do Rio de Janeiro. Vocês lembram quando foi isso a outra vez? Agosto de 2019. Exatamente no mesmo mês em que agora a gente sabe que o Queiroz teve acesso à investigação. Então vamos tentar reconstruir o quadro. Olha que maluquice. Agosto de 2019, o Fabrício Queiroz, a defesa dele fala assim, olha, a gente quer ter acesso ao que está acontecendo aí. A justiça fala assim, olha,
Você não tem direito não tem nada a ver com você, mas toma aqui, pode ficar sabendo. Aí o Fabrício Queiroz se dá conta da situação, vê o tamanho do rombo, o tamanho do buraco, fica desesperado, fala com o Flávio Bolsonaro, que fala com o pai. Aí o que o pai faz? Se essa investigação está acontecendo na Polícia Federal, vou mudar a Polícia Federal. Ele vai lá e demite o Roberto Saad, que era o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Lembra daquela história que ele passou por cima do Sérgio Moro e demitiu? E aí ele disse que os ministros têm carta branca, mas a palavra final é sempre dele e que ele não precisa da autorização do Moro para mudar. Ele fez isso, ele demitiu o cara sem a autorização do Sérgio Moro e falou: eu quero indicar o sucessor. Aí ele foi falar com o Valeixo, que era o diretor da Polícia Federal, indicado do Moro, amigo do Moro, porque ele queria colocar alguém dele, alguém com quem ele tivesse relacionamento próximo lá, por causa do rombo que era essa investigação, por causa do problema que ia causar. Não conseguiu. Aí ele ameaçou demitir o Valeixo, porque o Valeixo não queria botar lá no Rio quem ele queria. Aí o Sérgio Moro falou: se sair o Valeixo, eu saio junto. E ficou aquela crise por um tempo, aí o Bolsonaro recuou e o Sérgio Moro continuou no governo. Agora aconteceu de novo. A gente viu que de novo ele foi para trocar a superintendência do Rio de Janeiro, mandou embora o Valeixo e o Moro saiu atrás. Mas em agosto isso já tinha acontecido e agora a gente sabe por quê. Porque exatamente nesse mês o Queiroz teve acesso à investigação que estava sendo feita. Era uma investigação que estava sigilosa, não é uma investigação que assim que ninguém soubesse que estava acontecendo, não. Porque lá em janeiro a gente já sabia que o Queiroz tinha depositado cheque na conta da Michelle. Você lembra? Em janeiro a gente já sabia, mas a gente não sabia em que pé estava. Nós não estávamos acompanhando porque estava sob sigilo. E ele teve acesso. A juíza permitiu que ele soubesse. Com aquilo lá, ele gritou, Jair Bolsonaro viu o tamanho do problema e falou: vou trocar. Passou por cima do Sérgio Moro, demitiu o superintendente, tentou colocar alguém lá, não conseguiu, tentou demitir o Valeixo, o Sérgio Moro não deixou, eles se chocaram, o Sérgio Moro ameaçou sair. Agora a gente entende por que isso estava acontecendo, porque o Queiroz estava sabendo do que tinha contra ele. E o Flávio Bolsonaro já sabia que essa investigação iria começar desde 2018, entre o primeiro e o segundo turno. Seguraram o ano inteiro a investigação. Veja bem, dá a impressão, algumas pessoas estão achando que eles seguraram a investigação um mês, que a operação ia começar entre o primeiro e o segundo turno e foi adiada para novembro. Não! Esses relatórios do COAF já estavam com a Polícia Federal em janeiro de 2018. E eles seguraram o ano inteiro essa investigação. Eles já tinham essa informação e já podiam ter começado. Só que chega uma hora que não dá mais. A operação vai ter que sair, não dá mais para ficar adiando. E ia começar entre o primeiro e o segundo turno. Eles ainda conseguiram jogar um pouquinho para frente para passar o segundo turno. Mas eles ficaram o ano inteiro segurando essa investigação, já tendo os relatórios lá para investigar. Aí, em novembro estourou a bomba, em dezembro só se falava nisso, Jair Bolsonaro tomou posse, em janeiro aparecem os depósitos do Queiroz na conta da Michelle, e aí estava feita a bagunça. Aí a casa começou a cair, porque começou a ter ligação de rachadinha, só que dentre os funcionários fantasmas que passavam o dinheiro para lá, você tinha a família do Adriano da Nóbrega, a mãe e a esposa trabalhando, então você tinha envolvimento de milícia, a milícia que matou a Marielle e que se reuniu na casa do seu Jair dos 58 antes de ir para o crime. Aí você percebe o tamanho que isso tudo tomou? Pois isso tudo o Queiroz estava sabendo em agosto e era uma investigação que ainda estava sigilosa. Ele não poderia ter tido acesso àquilo. E como ele teve acesso, Jair Bolsonaro então tentou pela primeira vez mudar o comando do Rio de Janeiro, entrou em choque com o Sérgio Moro e o Sérgio Moro ameaçou de sair. Agora é que faz sentido. Por isso que aconteceu aquilo lá atrás, por isso que ele quase se chocou com o Sérgio Moro. Porque eles estavam disputando quem que manda nessa Polícia Federal aí. Não se engane quem acha que o Jair Bolsonaro queria interferir e que o Sérgio Moro queria proteger a Polícia Federal. Não é isso, tá? Sérgio Moro não é nenhum santo. Sérgio Moro queria ele sozinho poder interferir. Ele queria ele poder usar a Polícia Federal porque ele quisesse. E o Jair Bolsonaro queria usar a Polícia Federal porque o Jair Bolsonaro quisesse. Então são duas pessoas
brigando para decidir quem vai poder usar a Polícia Federal para o seu próprio benefício. Não tinha ninguém defendendo a Polícia Federal, não tinha ninguém defendendo o interesse público, não. Eles estavam brigando para ver, ó, a Polícia Federal é minha, eu investigo. Eu mando contra você, eu mando contra o outro. Bolsonaro queria mandar e Sérgio Moro queria mandar. E nesse choque, o Sérgio Moro ameaçou sair do governo em agosto de 2019 por causa do acesso que o Fabrício Queiroz teve ao relatório, ao que constava no nome dele. Jair Bolsonaro falou, tenho que mudar lá. E foi a primeira crise, o primeiro choque. Ele quase que o Sérgio Moro sai no meio do ano passado e agora foi inevitável porque a investigação andando. O Flávio Bolsonaro só não está denunciado formalmente por peculato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio. Ele só não está indiciado porque o judiciário está parado por causa da pandemia, por causa da quarentena, mas o inquérito está pronto. É por isso que teve esse desespero, ou ele faz alguma coisa agora ou ele não faz mais, porque o relatório está pronto para ser entregue, está pronto já. Ele já está com a denúncia feita de que ele é criminoso mesmo. Só falta entregar. Esse é o desespero que ele falou, não, agora se tiver que mandar embora o Moro eu mando, mas eu vou mexer porque não tem outra hora para fazer. Será que você entendeu? Essa revelação da Folha que hoje diz assim, o Fabrício Queiroz ficou sabendo que tinha lá em agosto de 2019, explica por que o Jair Bolsonaro quase mandou o Sérgio Moro embora no meio do ano passado, para proteger o filho, bandido, ladrão que ele tem. É para isso, foi por isso que aconteceu. Faz sentido? Encaixaram as coisas um pouco na cabeça de vocês? Esses são os bastidores da nossa podre política e da maneira como essa família Bolsonaro funciona. Essa história de que bandido bom é bandido morto, gente, vocês não se iludam. O bandido bom, que eles gostam quando tá morto, é o cara que é preto, que é pobre, que é favelado. Se é da família deles, a história muda completamente. Tá bom? Eu vou deixar aqui no final agora o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, porque é uma forma de agradecimento. Tá bom? Volte às 19 horas que vai ter live, a gente vai começar a conversar sobre isso e sobre várias outras coisas. Tá bem? Um grande abraço para vocês e eu já fui!